Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos dar continuidade à nossa aula de sintaxe, segunda parte da aula de sintaxe. Na primeira parte, nós falamos sobre o sujeito e a classificação do sujeito, certo? Falamos, inclusive, sobre o que seria sintaxe. Então, a relação sintática básica das orações é aquela que se estabelece entre o sujeito e o verbo, que ocorre sempre no predicado. Essa relação ocorre sempre no predicado. Assim, a estrutura geral de uma oração, certo? Na língua portuguesa, pode ser representada em um esquema básico: sujeito e predicado. Sujeito, o ser de que se fala alguma coisa. Maria correu apressadamente. Quem foi que correu? A Maria. Maria é o sujeito, eu estou falando da Maria. Então, correu apressadamente é o que eu estou falando sobre a Maria. Então, correu apressadamente trata-se do predicado. Mas lembra que eu falei que no predicado aparecem os verbos, certo? Um dos verbos que aparece no predicado é o que nós chamamos de verbo de ligação. Como o próprio nome diz, verbo de ligação trata-se daquele verbo que a única função dele é, como o nome já está dizendo, né? É ligar o sujeito a um estado ou uma característica, um modo de ser, certo? Então, aquele verbo que liga o sujeito, tá? A uma característica, a um estado, nós chamamos esse verbo de ligação. Vejamos, o silêncio do interior da capela era reconfortante. Então, o silêncio do interior da capela trata-se do sujeito, tá? Quem era reconfortante? O silêncio do interior da capela. Então, esse é o sujeito. E quem seria o predicado? Era reconfortante. Era é um verbo, certo? Só que ele é um verbo de ligação. Ele está ali só para ligar o sujeito à característica. Entende? Então, nós também temos os verbos significativos. Todo verbo significativo, ele expressa uma ação, um acontecimento, tá? Ele está lá no predicado para indicar uma ação, um acontecimento, certo? O juiz de paz cancelou a cerimônia do casamento. Então, verbo cancelar, o sujeito, o juiz de paz. Cancelou é um verbo significativo. Por que eu digo que ele é um verbo significativo? Porque ele está indicando uma ação que ele fez, certo? Então, nesse caso, quando eu encontro um verbo significativo no predicado, eu chamo este predicado de predicado verbal, porque ele apresenta um verbo significativo, tá? Então, nós trabalhamos o verbo de ligação, que só tem a função de ligar o sujeito à característica, né? E o verbo significativo. O verbo transitivo direto é aquele que não exige preposição. Quando nós temos um verbo que não exigia preposição, certo? Indicando o seu objeto, que se classifica, pode ser, vamos ver aqui. Os jornais publicaram esta notícia. Publicaram é um verbo transitivo direto. Os jornais, o sujeito, publicaram esta notícia, é o predicado. E eu encontrei aqui um verbo que não necessitou, tá, de preposição. E quando ele for indireto, é quando ele necessitar de preposição, tá?
Não falemos agora do predicado, porque os predicados, tá? É o que eu anteriormente falei, tudo que eu vou falar do sujeito, certo? E dentro do predicado acontece a relação do sujeito com o verbo, tá? E o verbo, o predicado nominal é aquele que apresenta um verbo de ligação ou um predicativo do sujeito no núcleo dele. O que é o núcleo do predicado? É a palavra mais importante do predicado. Então, os manifestantes estavam furiosos, tá? Estavam é um verbo de ligação, tá? E furiosos, tá bom? Tá tratando da característica, como os manifestantes estavam. Então, o predicado estavam furiosos é um predicado nominal, porque a palavra mais importante aí não é o verbo estavam, porque o verbo aí, ele só serve para ligar o sujeito à sua característica, tá? A palavra mais importante nesse caso seria a característica, como os manifestantes estavam furiosos. Se é uma característica, esse predicado é nominal. O que já não acontece no predicado verbal, que o predicado verbal é aquele que apresenta um verbo significativo. Lembra aquele verbo que indica uma ação? Os manifestantes invadiram os escritórios da empresa. Então, invadir, o verbo que aparece no predicado, nesse caso, é um verbo significativo, porque ele está indicando uma ação. Se indica uma ação, é um predicado verbal. Mas pode acontecer que o núcleo do predicado apareça tanto uma característica como uma ação, tá? Como, por exemplo, os manifestantes invadiram furiosos os escritórios da empresa. Nesse caso, o núcleo do predicado seria invadiram furiosos os escritórios da empresa. O núcleo seria invadiram furiosos. Nós teríamos no núcleo um verbo significativo, porque indica uma ação, e também nós tínhamos uma característica, furiosa. Nesse caso, nós teríamos um predicado verbo nominal, porque o núcleo apresenta tanto o verbo como uma característica, tá? Então, eu espero que tenha dado para aproveitar um pouquinho. Se você não entender, você pode repetir o vídeo ou então solicitar maiores explicações. Eu estou procurando fazer os vídeos mais curtos possíveis, tá? Um beijo e até a próxima.